conosco, amém? Amém. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém. Aleluia. Aleluia. Eu vou apenas ler aqui, amém? Nessa versão. Em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Por isto é que o próprio Senhor disse com relação à sua mesa, e que eu antes já lhes havia transmitido, que na noite em que Judas o traiu, o Senhor tomou o pão, e depois de haver agradecido a Deus, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem isto e comam. Isto é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso para se lembrarem de mim. De igual modo, ele tomou o cálice do vinho, depois da ceia, dizendo: Este é o cálice e o novo contrato entre Deus e vocês, estabelecido e posto em vigor por meio do meu sangue. Pensem nisso, em memória de mim, todas as vezes que o beberem, porque cada vez que vocês comerem este pão e beberem este cálice, estão repetindo a mensagem da morte do Senhor, morte que ele sofreu por vocês. Façam isso até que ele venha de novo. Portanto, se alguém comer este pão e beber desse cálice do Senhor de uma forma indigna, é culpado de pecado contra o corpo e o sangue do Senhor. E eis que por um homem deve examinar-se cuidadosamente a si próprio, antes de comer o pão e beber do cálice. Porque se comer o pão e beber do cálice indignamente, sem pensar no corpo de Cristo e no que ele significa, está comendo e bebendo o julgamento de Deus sobre ele próprio. Está gracejando com a morte de Cristo. É por isso que muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até mesmo já morreram. Meus queridos irmãos, a ceia do Senhor é uma coisa que é muito séria, a qual todos nós devemos nos examinarmos. A ceia do Senhor é algo que foi demonstrado todo o amor do Pai através de Jesus. E Jesus, no dia da ceia, ele estava com um traidor na mesa. Jesus, no dia da ceia, ele estava com um que o negar logo depois. Jesus, na noite da sua ceia, ele já estava vendo o seu padecimento e a aflição que ele ia passar. Tudo isso para nos edificarmos e nós entendermos e discernirmos o seu corpo, porque não é simplesmente só o pão ou simplesmente só o vinho. O pão, ele tem um significado muito importante, porque a ceia, ela veio do seio de Deus, daquilo que estava projetado, planejado em Deus, ceia. No entanto que Jesus Cristo falou naquele momento do traidor, e alguém reclinou no seu peito
o seu seio. E ali Jesus Cristo, ele sempre tinha cautela quando ia falar de alguém, ou ia mostrar os erros e os pecados de alguém. E sempre nós temos essa ansiedade de querer saber as coisas. E Pedrão sempre foi aquele que sempre tomou a frente de tudo. E cutucou aquele que estava e pergunta para ele quem é o traidor. Ao mesmo tempo que Pedro pergunta quem é o traidor, Jesus Cristo estava olhando para ele falando que tu ia me negar. Então, meu querido, quando Jesus Cristo não apontou Judas, mas falou simplesmente aquele que molhar um pedaço de pão comigo, esse há de me trair. Então a ceia é algo importante que nós temos que nos examinar. E muitas vezes nós não temos coragem de fazermos uma análise das nossas vidas e expormos elas para as pessoas certas e corretas que têm algo de dentro dela para edificar, transformar, mudar a sua vida, mudar a minha vida. Meu querido, para a gente ter um diagnóstico de alguma doença do nosso ser, nós temos que ir ao médico. Nós temos uma psicóloga aqui. Se eu estiver mentindo, ela vai me corrigir. Nunca estudei psicologia, mas eu tenho uma psicologia que vem do alto. Ela vai me falar, quando chega alguém no seu escritório ou no seu lugar de atender, primeiro você vai ouvir a pessoa, é isso? E dali da voz, da fala da pessoa, você vai tirar uma conclusão. Se for grave, você vai ter que passar um remédio para a pessoa se tratar, é isso? Estou mentindo? Vai dar um diagnóstico para ela para ter a cura. Assim, quando a pessoa procura um psiquiatra, um psicanalista, ela vai se expor. E muitas vezes a gente se retrai. A gente está dentro da igreja, mas não se expõe às nossas dificuldades, os nossos erros, as nossas falhas. E muitas vezes a gente fala, Deus sabe de tudo, sabe? Mas a palavra fala que nós temos que confessar. Confessar. E quando a gente confessa, sai algo de dentro do nosso ser, para podermos sermos retratados, contratados pela palavra. Porque nós estamos diante de um Deus que Ele conhece todas as coisas. Mas eu tenho que confessar minha luta. Procurar alguém de confiança e confessar. Porque quando nós confessamos, nós tiramos algo de dentro do nosso ser. Aí a palavra fala que nós recebemos refrigério para a nossa alma. Porque a nossa alma é a sede das nossas emoções, ao qual muitas vezes nós deixamos ser levados pelo conceito da nossa alma. E muitas vezes nós vamos morrer espiritualmente. Por isso que quando Paulo fala para a igreja, ele fala que há muitos fracos e doentes no meio de vós. Porque quando eu e você ocultamos algo, meu irmão, igual eu tive uma conversa com o pastor, nós conversamos, eu pedi perdão, e ele pediu perdão. A sinceridade, a singeleza de coração, a transparência, essa barreira é quebrada. Então Deus, Ele sabe tratar. E tem homens, mulheres de Deus aqui preparados para isso. Para te dar o diagnóstico. E quem é de Deus, homem e mulher de Deus, jovem de Deus, depois de dar o diagnóstico, ele vai te falar assim: vamos colocar na mão de Deus. Então quando a gente
gente toma sem discernir o corpo de Cristo, a gente está se condenando. Quando a gente bebe sem discernir o significado do vinho, da palavra, pão vivo, que é a palavra. Então, como o pastor falou, a palavra ela é discernida. É o Espírito Santo que vai nos dar esse discernimento, esse entendimento. Porque Jesus falou que aquele que tem sede, vinde a mim, eu vos darei de beber da água da vida, a vida eterna. Então ele é o pão que nos alimenta no dia a dia. Ele é o vinho, a qual sua palavra, ela vai trazer um refrigério para nos alimentar. Então nós temos que saber, não deixarmos o fermento do velho homem, da velha criatura, tomar conta do nosso ser. Porque uma palavra mal colocada, uma palavra maldita, ela destrói uma nação, ela destrói uma família, ela destrói uma amizade, ela destrói uma comunhão, ela destrói o amor. Então, nós temos que ter o discernimento quando nós buscarmos os homens e mulheres verdadeiros diante de Deus. E quando você tomar o vinho, comer do pão, não deixe nenhuma raiz de amargura brotar dentro do seu coração, nenhum ressentimento, mágoa, ódio, rancor, que isso aí vai só matando a cada dia a sua vida espiritual. Em Mateus 26, no seu verso 26, Jesus vai falar da ceia para os seus apóstolos. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e os abençoou e partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei isso que é o meu corpo. Estenda as suas mãos para cá. Olhe com consciência. Peça para que o pão e o vinho venha gerar uma nova criatura, uma nova aliança, um novo conserto, um novo caminho, um novo evangelho, para que você possa ser o espelho de Cristo, ministrado por Ele pela sua palavra. Vamos estar orando. Senhor nosso Deus, Pai de toda graça, em nome de Jesus, teu Filho amado, a qual antes da sua morte teve o prazer de ceiar com seus apóstolos e discípulos, Senhor. E o Senhor santificou os alimentos, representando o Senhor, o teu corpo, o teu sangue a ser derramado na cruz do Calvário, Senhor. E mesmo, Senhor, no dia da sua angústia, das suas aflições, o Senhor não negou na cruz, o Senhor não olhou para trás, porque o Senhor já estava determinado a morrer a nossa morte, para que possamos viver a sua vida, Senhor. Então nos ensina cada dia a termos gratidão, a sermos gratos, Senhor, por todo o teu sacrifício, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, e a fazer muito mais daquilo que pensamos e imaginamos, Senhor. Que cada um que possa tomar, Senhor, e comer, possa verdadeiramente saber o significado, Senhor, do teu corpo e do teu sangue, Senhor. E que o Senhor possa edificar a cada um, santificar a cada um, purificar a cada um, transformar a cada um, Senhor.
E que a ceia venha representar o verdadeiro amor, Senhor, sobre a tua igreja, Pai. A verdadeira aliança, Senhor, para que podamos aprender um com o outro e aprendemos a suportar a fraqueza dos fracos, Senhor. E que teu nome venha ser glorificado, exaltado para todo sempre. Em nome de Jesus.